Ah, deve ser que acompanha o coisa. Acompanha o quê? O Nestor. O filho do Nestor. Play. Boa, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Professor Vinícius Agro. A live hoje com o Nestor. O Nestor da Comigo, não é isso, né? Então, uma grande satisfação estar com vocês aqui. Josimar, Mauro, Guilherme Rezende, Carlos. Sejam bem-vindos aqui para nós mobilizarmos a nossa live sempre daquela forma como nós já postamos, né? De forma popular, mas não querendo dizer de forma menos inteligente. Então, lembrando que o agro não para. Pessoal, Matheus, né, Milena, como é que tá o áudio? O áudio tá bacana? Tá tranquilo? Seja bem-vindo, Milena. É o seguinte, pessoal, para a gente ativar um pouquinho mais a live, vocês colocam a cidade de onde que vocês são e fiquem à vontade para fazerem as suas respectivas perguntas, tá? Opa, Curitiba, Carlos, seja bem-vindo aí, Carlos. Enquanto aqui a gente tava com friozinho, agora a gente está um pouco mais quente aqui nos nossos cerrados aqui, goiano. Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Daniel Matemático. Matheus Prado, obrigado, Matheus. Agora eu vou esperar um pouco o nosso palestrante chegar, o Nestor. Agorinha, opa, muito obrigado aí. E o seguinte, pessoal, na hora que vocês se sentirem à vontade, né, de acordo com o nosso tema de hoje, vocês possam fazer a pergunta no momento que vocês acharem mais oportuno, adequado, tá? A gente está aqui, na verdade, para trocar experiências, tudo bem? Seja bem-vindo, Carlos. Jataí aí, Matheus é aluno nosso aí da UNA, faculdade aqui de Jataí, seja bem-vindo. Ixi, não, aí Deus me livre esse frio, viu, Carlos? Então, as nossas lives, turmas, para vocês terem conhecimento, principalmente a galera que não me conhece, nós já fizemos lives aqui com a galera da agricultura de São Paulo, daqui do estado de Goiás, já fizemos também com o pessoal da região Nordeste, Paraíba, Maranhão, e também já fizemos também com o doutor Daniel, né, o doutor Daniel no estado do Pará e também no Tocantins com Edivim. Então a gente está fazendo esse circuito para mostrar a agricultura do Brasil no contexto geral. Ô Vitor, seja bem-vindo, Vitor. Então é outro aluno nosso aí que acompanha nossos trabalhos. Então esperar aqui o nosso palestrante, o Nestor, chegar. E a nossa live é aquele sentido, turma, é aquele podcast abordando a agricultura em todos os cenários, tá? Principalmente aonde que o Brasil é destaque, né? Só para vocês terem uma curiosidade, um amigo meu ele foi fazer doutorado lá nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Então, e esse doutorado que ele fez lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que em Austin, se não me engano. Opa! O Nestor já enviou o convite aqui. Já vou aceitá-lo. Vamos lá. Boa noite, Nestor. Tá Boa conseguindo me noite. escutar? Tá tranquilo, tá bom o áudio, tudo Ah, certinho. beleza. Hoje aqui eu já estou na sua cidade, viu, Nestor? Tô morando recentemente aqui em Jataí e ontem foi uma grande satisfação que eu lecionei para o seu filho, né? Então, Então, ele me falou, foi uma coincidência quando, assim que eu pensei assim, ó, mas ele parece com o Nestor, será que é filho do Nestor, né? E olha só como o mundo é pequeno, mas isso é bacana. E eu espero que ele tenha gostado da aula, né? Ele é um aluno bem aplicado pelo que eu vi, sabe, Nestor? Então, primeiramente, Nestor, te agradeço, viu, imensamente você estar aqui conosco na live. Eu lembro que a gente fez uma primeira em novembro. Ali eu estava no começo, sabe, Nestor, da certo. live. Hoje você vai abrir, Nestor, nossa 40ª live. E naquele estilo como nós fizemos, podcast, as perguntas vão acontecendo de forma natural. Nestor, para quem não conhece, ele trabalha na Comigo, daqui de Jataí, cobre também o Sudoeste, né, Nestor? Sudoeste Isso. goiano, e ele é muito atuante, ele é um grande parceiro, considero você como um amigo, viu, Nestor? Então, se sinta-se em casa,
E a primeira pergunta que eu faço, Nestor, para todos os meus convidados, lá na época da graduação, Nestor, um pouquinho antes da graduação, o que te fez trabalhar principalmente aí nessa parte aí do manejo de solos? Era algo que você pensava? Era algo que já te atraía ou não? Foi durante o desenvolver que você foi intercalando aí as atividades. Obrigado, viu, Nestor? Seja bem-vindo. Tá, então, primeiramente, também meu boa noite, né, a todos, né, professor, e agradeço também aí o convite em estar participando da Obrigado. live com o professor. Hoje também o professor Vinícius também é uma referência, né, em termos de rede social, né, principalmente também está Obrigado. bem atuante aí no Instagram, né, fazendo muitas lives aí com o pessoal do agro, né, então me sinto honrado também estar participando aqui com o professor, né. Eu vi aí o Ivan Bruxelli, né, que é o engenheiro É, agrônomo, produtor, também está acompanhando a gente, também possui um canal, né, um perfil, tá, muito bom também que a gente acompanha, tá. Então, o professor, em relação ao manejo de solo, né, essa foi uma especialização que a cooperativa comigo, né, proporcionou a seu corpo técnico, entendeu? Então, já faz alguns anos que a gente já fez a especialização, acho que já tem uns 8 anos, tá? Que, que a cooperativa proporcionou para todos os seus agrônomos, né, fazer essa especialização, né? E foi presencial, né? E como era um grupo grande, né? Eram por volta de 30 e poucos agrônomos da sim. cooperativa, certo? Então, cada 15 dias tinha aula, sábado e domingo, né? Sexta à noite, sábado, né? Lá em Rio Verde, tá? E Caramba. a gente teve aulas aí, né? Praticamente com os papas aí da fertilidade, né? Com o Vite, com o Walter Casarim, né? Rafael Otto, pessoal tudo da Exalc, né? E também pessoal também de fora, né? Praticamente foi um ótimo aprendizado, né? Depois, inclusive, a gente teve que também fazer uma monografia, né? E defendemos também, né? Eu fiz até em relação à adubação de potássio na cultura da soja, Ah, show de tá? bola. Inclusive, isso, quem foi os avaliadores foi os professores do IF de Rio Verde, tá? Uhum. Mas foi assim, foi bastante exigido, viu? Não foi fácil, não, né? Galera. Mas valeu a pena. O aprendizado Sim, a gente leva para a vida inteira, né? E hoje, como eu falo para o professor e falo para todo mundo, né? A informação, né? O estudo, né? Acho que é acima de tudo, né? É o que a gente tem que deixar para os nossos filhos, né? E mostrar sim. o caminho, né? Porque aí depois cada um segue seu destino, né? Mas é isso, meu professor. E eu fico agradecido com o seu elogio, Nestor. Eu já te acompanho desde a época lá do LinkedIn, né, que eu vi essas publicações e eu achava algo bem bacana. E deu certo o nosso contato, a gente foi conversando pelas redes sociais, por isso que é importante ter as redes sociais nesse aspecto, né, Nestor, assim, Ah, não. a fronteira está aberta. Então, eu interagia com o Nestor na época que eu estava no começo lá do doutorado, sabe, Nestor? Lá em Goiânia. E seu trabalho realmente é algo fabuloso, sabe? E você comentou muito bem de postar para a galera, né? Ter a noção do agro. E a questão já que a gente vai comentar um pouco sobre manejo de solos, Nestor, o que você repara, Certo. principalmente nas áreas de abertura, que é o nosso tema, né? O que você está notando aí na região do sudoeste goiano? Ainda tem áreas de abertura ou não? Ainda, como é que está a atividade aí? Certo, vamos lá. Com certeza, né, professor? Eu acho que já está aí, né? Uhum, As áreas de terras boas, né, férteis, praticamente já não existem mais, né? O que era uhum, para abrir, já abriu, né? O pessoal está entrando muito, é mais nas áreas mesmo, nas áreas mistas, né? De texturas mais arenosas, né? Eu até na semana passada, na sexta-feira, eu sim. estive ali na região do São José, né? Região do Botecão, que é praticamente a parte, fica bem nesse meio aqui, entre Jataí
e Serranópolis, lado esquerdo, certo? E a parte Uhum. que vai de Jataí para Caçu, lado direito, né? Ali são as áreas mais voltadas à pecuária, né? Até então já tinha alguns produtores que já plantavam há algum tempo, né? No entanto, com a escassez de terra, né? Praticamente muita gente tem ido para essas áreas, né? Não só aqui, como também o Ivan falou aí, o Ivan também está plantando em Aporé, né? Tem muita gente também plantando em Itajá, Tarumã, né? Caçu, que eram áreas assim, praticamente todas voltadas para a área de pecuária, né? Então, nessas áreas estão migrando bastante, né? Tudo da pecuária indo para a agricultura, né? Só que, por exemplo, indo para essas áreas, né, são umas áreas com um manejo muito mais difícil, né? Já teve muito produtor que foi e não deu certo, né? Uhum. E se bem que hoje se desenvolveu bastante, né? Hoje em termos de tecnologia, né? Até na semana passada, não sei se você chegou, acho que chegou a fazer live com o Leandro Barcelos, Leandro Barcelos, lá da o Bahia. Paulo Fértil. Isso, Sim, sim, sim. Nós fizemos em abril, no começo de abril. Uhum. isso, então, tá. Eu também já tinha feito a live com ele, né? E Sim, sim. semana passada ele teve aqui em Jataí, a gente trocou Ah, rapidamente bacana. alguma, Uhum. rapidamente algumas um bate-papo bem rápido, né? Mas, por exemplo, ele, né? Na live eu cheguei a perguntar para ele, né? Se ele preferia solos argilosos ou solos arenosos. Ele prefere solos arenosos, Olha, porque ele comentou isso também, viu? entendeu? Mas é porque, Uhum. é, entre aspas, né? Existe uma certa tecnologia, tá? Uhum. Mas não é receita de bolo, né? E cada caso é um caso, né? Aí vai depender muito do tipo de adubação, né? Tipo de correção, né? Tipo de investimento que o produtor tem que fazer, né? Aí até depois eu vou até estar comentando aqui um trabalho que a gente fez, né? Ótimo. Junto com o cooperado que a gente acompanha, né? Que fica situado aqui bem próximo de Jataí, fica a uns 20 quilômetros, né? Solo de textura arenosa. Né? Se quiser, a gente vai estar comentando, né? O trabalho que a gente fez. E ano passado foi um ano diferenciado, né? E deu um ótimo resultado, um resultado assim acima do esperado. É isso que é importante da cooperativa. A cooperativa, ela concilia muito, né, Nestor, assim, a pesquisa com a extensão. E é isso que o Nestor ele vai pontuar logo agora, as pesquisas, o andamento, principalmente na área aí antigamente pecuária, né, Nestor? E então esse é um Assim, desafio. Com certeza tem como, né? Eu comento muito com meus alunos, né, Nestor, que não existe solo pobre, existe solo mal manejado. Você concorda com esse termo? não, correto, correto, com certeza, Uhum. com certeza. É lógico que a parte química entre aspas, né? Talvez seja a mais fácil de corrigir, Sim, né? sim. O problema é mais a parte biológica e a parte física, né? Nosso Somente ao amigo, longo somente ao longo dos anos, né, vai sim. melhorando. O nosso amigo Ivan fez uma pergunta aqui. O Ivan, um Ah, abraço tá. aí, viu, Ivan? O Ivan também já fez uma live com ele também, uma gente bacana. Vou até tirar o óculos aqui, porque de perto eu enxergo melhor seu óculos, viu, Nestor? Tem como Então, fazer adubação a lanço nas áreas de abertura, Nestor? Tem pergunta do nosso amigo Ivan. Ivan Bruselli, né? Praticamente, talvez, o potássio, né? Mas o Uhum. fósforo é na linha, né? E outra, o ideal é fazer a fosfatagem, né? Aqui, no caso, né, eu sei que os custos estão muito altos, né? Uhum. Mas quando faz a fosfatagem, né, que seria, por exemplo, a distribuição do fósforo a lanço na área total, né, o resultado lá na frente é outro, né? Agora a gente não pode, de repente aqui, né, ter que fazer uma relação custo-benefício, né? Mas o ideal mesmo, né, é o fósforo na linha, tá? Agora, se for a correção do fósforo, não. Se for a correção do fósforo, a fosfatagem, né, aí sim, a lanço.
Eu fiz uma live, eu acho que 2 semanas atrás, eu acho que eu vi que você chegou a acompanhar com o Túlio, Certo. né, o Túlio do grupo de estudos de pesquisa do Sudoeste Goiano. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, Nestor, comigo ela faz parcerias, né, isso com universidades, com institutos federais, e dentro da Sim, parte de sim. manejo de solo, Embrapa. Embrapa, como é que está essa questão, Nestor, da viabilidade aí dos fertilizantes, né? Principalmente agora que teve um crescimento alto, porque isso também acaba impactando também, né? Isso, né? Na condição do produtor, principalmente quando ele for lançar mão de um determinado manejo no solo. Ah, não, com certeza. Porque, por exemplo, os fertilizantes subiram, né? Agora baixou um Uhum. pouco, né? Mas mesmo assim continuam altos, né? E o preço da soja não está reagindo, né? E Sim, muita gente, por exemplo, né, adquiriu fertilizante também, não fizeram os contratos, né, esperando a soja reagir. Quer dizer, hoje grande parte dos produtores, né, fora aqueles que compraram à vista, né, os que compraram a prazo, né, está esperando a soja reagir, né, voltar com um preço melhor, né, porque senão os custos vão ficar muito altos. Deu para entender, professor? sim. Tá? E, e essa questão da soja, ela não está tendo, vamos dizer assim, uma resposta da commodity. Tipo, eu lembro que tinha um professor meu, sabe, Nestor, que na verdade ele comentou algo que o americano já comenta ali nos anos 2000, que eles falam o seguinte, que foi bem colocado essa questão que você colocou da soja e a questão do preço, porque segundo o extensionista rural americano, o Brasil futuramente vai ditar o preço das commodities agrícolas. Então por isso que eu acho interessante a própria economia, né, isso nacional, o Brasil, já começar também a pensar nessa escala. Não sei se você concorda, Nestor, de nós mesmos já começamos a ter uma indústria. A gente não é contrário, Nestor sabe disso, nós não somos contrários a grupos, né, estrangeiros, né, Nestor, muito pelo contrário, mas simplesmente criar um bloco nacional aí de uma indústria focada principalmente com os formulantes que nós temos aí à disposição. Tem regiões aí na Amazônia que consegue cobrir o potássio durante 300 anos. Então, e o americano falava isso, Nestor, que o Brasil, há 5 anos, supera a produtividade americana. Desta forma, ele vai consolidar o preço. Você concorda? Porque é o seguinte, quando a gente coloca soja, envolve também toda, como você colocou aí, né, a questão dos formulantes químicos orgânicos e o manejo do solo também, né? A rotatividade de culturas. Isso devido à guerra, né? Eu Uhum. também já questionei bastante também, né, sobre, por exemplo, o Brasil explorar melhor, né, as jazidas de, por exemplo, até de potássio, né, que a gente sabe que Exatamente. existem algumas no Brasil, né. Só que o pessoal falou que, os especialistas falaram que é mais a médio e a longo prazo, entendeu? A curto prazo mesmo, ainda vai ser dependente, né, da importação, tá? Então, eu acredito que a médio e longo prazo, aí sim, né? Mas nesse curto prazo aí, né? Nesses próximos anos, infelizmente, né? A gente vai estar aí à mercê das importações, né? Ainda bem, né? Que teve muito, talvez não tanta especulação, mas muita informação, né? Que o fertilizante não ia chegar, mas acabou chegando, né? Grande parte dos produtores já estão recebendo os fertilizantes ou já receberam, né? Entendeu? Então, para a próxima safra, né, tá bem adiantado já, né, a expedição aí dos fertilizantes. E querendo ou não, né, daqui 30, 40 dias, né, daqui 40 dias, né, provavelmente já vão estar plantando, E certo? principalmente a bioanálise que é a minha tese de doutorado, nesse que é o tributos biológicos do solo. Você concorda o seguinte, que a bioanálise, de certa forma, ela vai ajudar principalmente nessa área de abertura que você comentou ali de caçu, não é isso, né? É no sentido para Carpônia, também tem uma parte também para Serranópolis, Isso, porque isso, isso. então vocês já têm estudo ligado nessa área, É, a, a, a grande, a, essencial gran- a a grande bioanálise. tendência, né, professor, Sim, são as bioanálises, né? Tanto sim, as partes de biológico, né? Você uhum, pode ver que nos últimos anos aumentou muito aí os biológicos, né? Antigamente era só praticamente só os inoculantes, né? Os bradisóbios, né?
hoje já tem uma gama enorme, né, de biológicos, né, tanto on-farm, né, como também principalmente fabricado, né, industrializados, né. E a grande tendência, né, são a utilização aí dos biológicos, né, juntamente com os químicos, né, e também as análises aí, né, biológica, né, que vai complementar aí a parte química e a parte física, né. Vai ser uma informação a mais, né, que com certeza vai colaborar aí para o aumento da produtividade. Eu coloco muito nos meus cursos, sabe, Nestor, assim, a questão da inserção, como você colocou muito bem, que a biologia dos solos, a bioanálise, ela não veio substituir a química dos solos, a física do solo, mas não, ela vai abrir um dimensionamento, como que está a estrutura, o perfil daquele solo, está adequado, qual micro-organismo é mais ativo, qual micro-organismo que é específico naquela região, por que que a cultura até isso a bioanálise também ela vai começar a abrir a visão, sabe, Nestor, assim, de se aquela cultura realmente ela possa ser estabelecida naquele período ou não, e também a início de compactação. Então a gente comenta muito nos nossos cursos, inclusive, pessoal, você pode acompanhar aí na nossa bio, a bio também do Nestor, que o Nestor tem um canal no YouTube aí muito ativo, né? Eu comecei Isso. também a acompanhar bem o começo, viu, Nestor? Nossa, é impressionante ali. O Nestor chegou mais de 1 milhão, se não me engano, ali de visualizações. E aqui nós temos o nosso amigo Carlos, né, Nestor? Ele é de Curitiba, curitibano. Ele fala o seguinte, ó. Qual adubação básica fósforo você faz na linha? E o que você faz para disponibilizar ela de forma mais rápida, né? Pois essas áreas de abertura não estão corrigidas. Essa pergunta do Normalmente, Carlos. Uhum. normalmente, quando não faz a fosfatagem, né, a gente sempre tem dado preferência para o super simples, né, que é o superfosfato, né, simples, que ele vai ter fósforo, cálcio e enxofre, né. Normalmente a gente tem recomendado ele, né. Aí, no caso, né, normalmente em torno de 400 a 500 quilos aí por hectare, né. Seria assim, uma adubação praticamente de manutenção, tá? E o que você está notando do Sudeste Goiano? Como é que está o solo aí, Nestor? A qualidade Não, física dele está bacana? então, O que que você as tem? áreas, em termos de compactação, Sim. né, muitas áreas estão compactadas, né, Hum, só que o problema é para solucionar, né, então o pessoal tem sim. feito, às vezes, uma braquiária, né, mas o revolvimento, assim, do solo mesmo, muito difícil, né, porque o que aconteceu no passado, né, nessas áreas onde o plantio direto já está consolidada, né, o perfil de solo, né, foi aberto com os discos menores, né, com um disco aí de 28 polegadas, né, Uhum. por exemplo, tá? Então, o que que a gente encontra normalmente nessas áreas já de plantio direto aí de 20 anos, né? De 0 a 10 está corrigido, né? Ah, Tanto cálcio, magnésio, uhum. fósforo, potássio, tá? Mas de 10 a 20 não está corrigido, tá? Então, o que que acontece? No ano que chove bem, né, o sistema radicular fica por cima, né? Então, aí vai embora, não tem tanto problema, né? Aí, um ano que chove menos, né, aí já começa a sofrer um pouco, né? Por isso que é importante, né, principalmente nessas áreas novas, né, a construção do perfil de solo. Ah, Perfil de solo, né, o ideal é a gente conseguir, né, corrigir de baixo para cima, não de cima para baixo, né? Porque, por exemplo, essas áreas que já consolidadas, né, normalmente são poucos produtores. Eu já acompanhei algum produtor, né, uhum. mas é difícil fazer o revolvimento, né? Por exemplo, ele está com uma grade aí de 36 polegadas, né, num perfil num solo aí que já está há 20 anos plantando, né? E normalmente aí as adubações são feitas todas superficialmente, né? Por isso que é importante, né, nessas aberturas de área, Sim. né, tanto eu tenho focado, como meus colegas também de trabalho, né, como diversos pesquisadores, né, a construção do perfil, né. Perfil a gente fala assim, né, o ideal é quanto mais profundo a gente conseguir corrigir, né,
mais condições a gente vai dar para a planta, né, desenvolver o seu sistema radicular, né, numa falta de chuva, né, Uhum. se desenvolver mais, né? Né? Mas é pelo menos aí 0,20, né? O certo mesmo é 30 até 40 centímetros, né? O que às vezes vai faltar, às vezes é máquina, né? Porque hoje a gente aqui já recomenda, por exemplo, a abertura de área, trabalhar com pelo menos com disco, com grade aradora de 34 polegadas, né? 34, 36, Caramba. né? Enquanto Uhum. que já na Bahia já está com 40, lá é normal já fazer com 42 polegadas, entendeu? Então, querendo ou não, o ideal mesmo em solos arenosos, né? Às vezes a pessoa pensa que não, é solos arenosos, né? Precisa trabalhar com um grade menor. Não, o ideal também é trabalhar com grade com a maior profundidade possível, né? Porque se a gente consegue corrigir de baixo para cima, né? Uhum. Depois, para a gente corrigir de cima para baixo, fica muito mais fácil, né? Isso, né? Não só também o cálcio, o magnésio, né? Do calcário, né? Como também o fósforo. Então não vai compactar mais o solo, né, Nestor? Com uma grade mais pesada no sentido da construção desse solo. Não, com o Foi tempo como eu tô compacta, falando. né? Porque mesmo os solos arenosos, né, tem compactação também, tá? Uhum. Mas o importante, né, é essa construção do perfil de solo, né, de baixo para cima, Sim. né? Até, Porque até como depois, praticamente, depois que tiver todas as palhadas, tudo, sim. aí praticamente a adubação, né, principalmente de potássio e de calcário, né, praticamente vai ser só superficial. É o que eu comento muito com meus alunos, o conhecimento do solo, ele é primordial para a base para qualquer cultura, né, Nestor? Então, um solo bem cuidado, um solo bem manejado, com todos os seus constituintes químicos, principalmente ali do mínimo, o Nestor deve lembrar muito bem, né, Nestor? Ali o barril. Assim, Então, se um daquele elemento ali naquela dosagem não for adequada, aí o barril começa a estourar. Aí estoura de algum nutriente, ó, pode ser o nitrogênio, pode ser o fósforo. E eu vejo a galera elecando, principalmente o doutor Joaquim, eu acho que você deve conhecer, né, professor da Unifimes, ele trabalha muito com mix de culturas, adubação de cobertura. E certo, certo. o que você tem a dizer aí, principalmente aí, no solo arenoso aí, né, que é Não, a com passagem, certeza, né? com certeza, né? Principalmente nos Uhum. solos arenosos, né? O que vai fazer Sim, para melhorar a estrutura biológica, né? Dele, né? Sem dúvida alguma, é a palhada, né? E sim. palhada aí, né? Vai ser com plantas de cobertura, né? Como, por exemplo, aí a braquiária, né? E o milheto, né? E tá entrando muitos os mix, né? As misturas já vêm prontas, né? Ou então o mesmo produtor fazer, né, essas misturas, né? Aí com milheto, com crotalária, né? Com nabo forrageiro, trigo O, morisco, né? Eu acho que ainda uhum. falta um pouco mais de, não talvez de opções, né? Mas talvez mais um pouco. Agora já está surgindo mais estudo, né? Mas, por exemplo, como aqui na nossa região chove menos, né? A gente Sim, tem sim. menos opções, né? Do que, por exemplo, o pessoal do Paraná, onde as chuvas são mais regulares, né? E lá eles têm mais opção de fazer outras culturas, né? Aqui praticamente o forte, né? Seriam as braquiárias, né? Os milhetos, né? As crotalárias, né? Aí tá entrando um pouco, talvez, aí de trigo morisco, né? Nabo Uhum. forrageiro, né? Mas ainda falta, tem muito caminho ainda para a gente percorrer. Eu acho que é uma área que vai aumentar bastante, né? Uhum. Concordo. Que com certeza, né? Que com certeza, né? Porque nessas áreas arenosas, né? Tem que ter palhada, né? Se não tiver palhada, né? Praticamente está fadado aí a ter um insucesso. O exemplo, uma live que você fez, não sei se foi no começo do ano passado, com o Shunshi, não é isso, né? O japonês, Assim, que tem isso. a utilização do É, estilizante Campo Grande. Você pode até comentar se seria isso. adequado para cá ou não, o utilizantes Não, Campo não, com Grande. certeza, com certeza. O Uhum, estilosante Campo Grande também é mais uma opção, né? uhum,
boa para solos arenosos também, né? Uhum. Talvez o fator que talvez ele não seja tão plantado na região, né? É devido ao fato do ciclo dele, né? O Ah, ideal é ele ficar pelo menos, né, um ano, né, no uhum. campo, entendeu? E normalmente o produtor que está entrando já quer, por exemplo, já quer corrigir, já no primeiro ano já quer ir plantando, né? Exatamente. Tecnicamente, né, o que seria o ideal, né? Provavelmente no final das águas que teve, né, lá em março passado, por exemplo, né, o produtor já poderia estar jogando já o calcário, né? Já Uhum. pegaria já um pouco de chuva, né? O calcário já ia reagir, né? Porque o Uhum. calcário, se não tiver água na sua solução, né, não vai ter reação, né? Não adianta a Exatamente. gente jogar o calcário e ficar 90 dias sem chover, então não adianta, né? Ele não vai funcionar, né? Então, o ideal era ter jogado já esse calcário anteriormente, né? Esperado, jogado e depois plantado uma braquiária, né? E esperar o calcário reagir, né? Para plantar provavelmente no próximo ano, entendeu? Teoricamente, esse aí que seria o correto, né? Porque daria para o calcário, então, reagir, né? E na próxima safra, né? Você já tem um resultado melhor, né? Mas normalmente isso não acontece, né? O que acontece normalmente é o seguinte: as áreas normalmente são abertas agora, depois da colheita da soja ou Uhum. do milho, né? O pessoal acaba aplicando calcário, né? E normalmente esses solos de abertura são solos do cerrado, né? Tem baixa fertilidade, né? Uhum. Normalmente o cálcio e o magnésio são todos baixos, né? E praticamente se você vai jogar o calcário e vai plantar depois de 30 dias, né? Quer dizer, vai reagir pouco, né? Então, né, corre o risco, né, de não ter uma boa produtividade. Mas é que normalmente, às vezes, o produtor paga renda, né, e já quer entrar plantando, né? Senão não E consegue pagar as contas, né? tem que, exatamente, mas ao mesmo tempo que nós colocou, tem que ter a visão sistêmica também do processo, né, Nestor, assim, do solo reagir de uma forma. Tudo bem que tem o aspecto econômico, mas tem aquele aspecto da recomposição do solo, né, Nestor? Do solo Isso se é. ele ter essa restauração ao longo do tempo, né? Então o produtor Não também tem seria essa nem, visão. né, professor, Pode não seria comentar. nem restauração, seria construção, né? Construção. Uhum. Porque os solos do cerrado, vamos lá, os solos do cerrado são solos ácidos, né? São Sim, solos sim. que têm cálcio, magnésio baixo, fósforo também, né? Então, praticamente, por exemplo, quando a gente está na cooperativa e chega a alguma análise de solo, né? Uhum. Só a gente já vê os níveis lá dos nutrientes, né? Por exemplo, cálcio, Uhum. magnésio e fósforo, já dá para saber Uhum. que são áreas assim que já tá, área, se for áreas de pastagem, né? Praticamente a gente já sabe que são áreas já degradadas, entendeu? Né? Áreas já que já não produzem mais nada, né? Aí o produtor tem a opção ou de fazer a reforma do pasto, né? Da pastagem, né? Ou então arrendar, né? Aí muitos produtores têm optado em arrendar, porque, querendo ou não, o custo hoje para fazer uma reforma boa de pastagem praticamente é o mesmo, né, de fazer para a lavoura, né? Certo, É né? o. Seria fazer a correção com calcário, né? Com plantio também com fósforo, né? Fazer Uhum. Uhum. cobertura, né? E outra, infelizmente, né? A pecuária, né? Devido à rentabilidade também menor, né? Acaba dificultando um pouco, né? Fazer a reforma aí de pastagem. E, professor, de repente eu poderia comentar um pouco, então, do trabalho que a gente fez na Sim, safra sim. passada, Fica à vontade, né? Nestor. Fica à vontade. Então, tá ok, Uhum. tá? Então, o trabalho praticamente, devido a essas muitas informações que a gente estava recebendo, né? De fazer manejo de solo, né? Construção de perfil, né? Então, tem um outro técnico que trabalha junto com a gente, o Murcilei, tá? Ele atende esse cooperado, né? E conversou com ele, né? E ele se propôs, né, a fazer, então, essa área, né?
essa, Uhum. essa área assim, diferenciada, né, do manejo que ele ia fazer no restante da área, né? Praticamente era um talhão de 35 hectares, né? Aí em 5 hectares, tá? Ele se propôs a fazer praticamente o que a gente estava almejando, né? Então, ele, né, nessa área, né, ele aplicou 14 toneladas de calcário, né, Uhum. aplicado em 3 vezes, né. A gente sempre Caramba. utiliza para recomendação aí não a saturação de base, né, mas sim elevação de cálcio e magnésio, tá? Elevando o cálcio a nível de 3, 4, né, e o cálcio, né? E o magnésio 1,5, né? Até um pouco mais, tá? E aí foram jogados, então, em 3 vezes o calcário, tá? Foi jogado 6, mais 6 e mais 2 toneladas. Todas incorporadas com a grade de 34 polegadas, tá? Aí a gente não levou em consideração os custos, só estava levando mesmo Sim, sim. a tecnologia, né? Aí, posteriormente, foi feita a fosfatagem, né, com superfosfato simples, né, com em torno de 21% de fósforo, tá? Aí foi aplicado 1 tonelada por hectare, tá? Que deu mais de 100 pontos, né, de fósforo, tá ok? Foi incorporado também com a grade de 34 polegadas, tá? Isso num solo de textura arenosa, né? Uhum. Textura aí na faixa de 12 a 14% de argila, tá? Aí, depois, foi feita, então, a aplicação do Super Simples, né? E feita a incorporação. Aí, posteriormente, veio o plantio, né? Não deu tempo de fazer, a gente tava com previsão de fazer um plantio de uma braquiária, né? Mas como demorou para chover, né? A gente acabou não fazendo, tá? Aí no plantio acabou, aplicou mais 500 quilos de super simples na linha, tá? E 200 quilos de KCl, de cloreto de potássio, né? Em 2 vezes, aplicou 100 mais 100, tá? A variedade foi bônus, né? E plantou praticamente em novembro, né? Plantou em novembro, tá? Aí fez, depois também complementação também com micronutrientes foliares, Uhum. tá? Fez em torno de 5 aplicações também de fungicida, tá? Um manejo, assim, com alta tecnologia, tá? E tivemos uma grata surpresa, viu, professor? Ano passado realmente foi um ano diferenciado, né? Uhum. Mas a gente conseguimos atingir uma produtividade acima do esperado. O senhor quer chutar um valor? Deixa eu, deixa eu ver aqui. Soja, no caso da soja? Na Vou soja, chutar, isso, nesse trabalho que a gente fez. vou chutar 92 aí. É, passou perto, foi 90 sacos, professor. Olha, quase, quase acerta ainda estou. Então, mas estava acima da nossa expectativa, Que é porque a isso, gente estava professor? esperando colher 60, 65, Sim. né? Entendeu? Mas Caramba, chegamos a colher 90 sacas por hectare, né? Aí, impressionante. Aham. exatamente. Aí na área, isso foi num talhão de 35 hectares, 5 hectares ele fez esse trabalho. Nos 30 restantes, que é a área comercial dele, né? Do manejo do produtor, né? A única coisa que diferenciou foi a Sim. fosfatagem. Foi a fosfatagem, tá? E mesmo assim ele colheu 75 sacos. Teve uma ótima produtividade também, E tá? que o Wellington perguntou Aí, se usou alguma inoculação. sim, com certeza, com certeza. O inoculante é fundamental, né? Uhum. O inoculante é fundamental. Tanto é que nessas áreas de abertura, a gente recomenda, né, o produtor usar aqueles pulverizadores de suco, Uhum. né? E, por exemplo, aí a gente tem recomendado em torno de, no mínimo, 10 doses, né? O ideal é em torno de 20 doses por hectare, né? Do Bradyrhizobio, né? E depois também fazer a co-inoculação, né? Com o azospirillum, tá?
que é a do milho, né? Ou Então mais você vai, uma, no máximo. você vai chegar que nem o Leandro, viu? Prefere solo arenoso. Viu, Nestor? É, mas, mas o solo arenoso, a gente acompanha muitas áreas, né? Sim, É, não é fácil, né? Porque a soja, é, ela pode estar vindo bem, né? sim, Se sim. der uma semana de sol, né? Ela sente muito, né? Entendeu? Por isso que tem que trabalhar com perfil, né? Por isso que tem que trabalhar hoje, né? A gente acredita que o perfil de solo é bastante importante, né? Porque aí o sistema radicular se desenvolve, né? E vai buscar água, né? Não adianta, né? Tem muitos produtores, né? Que na safra passada, né? Vem fazer talvez o manejo que fazia há 20 anos atrás, né? Não adianta, né? Se for trabalhar, por exemplo, com grades menores, né? Não fazer uma boa calagem, né? Sim. E não fazer palhada, né? Esse está fadado, né, a ter um insucesso, né? Solos arenosos, né? Para mim, né, o produtor tem que ser muito mais técnico, né? Concordo. Os operadores também, né? Uhum. Porque é muito mais detalhe, né? É muito mais detalhe, tanto na profundidade, né? Entendeu? É bastante detalhe, né? Para no final lá atingir uma boa média, tá ok? E, e, e aqui você falou a questão da técnica, Nestor, que eu bato nos meus alunos, você pode até confirmar ou não. Eles falam muito de prática prática. O que que você acha do conhecimento aí teórico aí, Nestor? Para conduzir não Ah, só o samba arenoso, mas dentre todos os outros não, tipos, né, de texturas que está não, presente na nossa fundamental. agricultura. Não, é fundamental. Só a prática não adianta, né, professor? Tem que unir a Olha aí. prática, não, com a parte teórica, né? Porque é a parte teórica que você vai ver no campo realmente funcionar, né? Não adianta só a parte prática, né? Tem que ter, para mim tem que ter os dois, a parte prática e a parte teórica, né? E outra, e Olha no aí. campo, né, que a gente vai ver o que a gente viu na faculdade, né? Sim, com Por isso certeza. que eu falo tanto para os estagiários, né, como o pessoal recém-formado, né? Eu falo assim, ó, o negócio, cara, é ir para o campo, é ir para o campo, porque no campo, ali que você vai ver o detalhe, né? Ali, por exemplo, que você vai soltar uma aplicação de defensivo, né? E vai ver qual que é a performance do produto. Porque até então, muitos nem conhecem, né? Por exemplo, como que vai ser o resultado do produto, né? Somente no campo, né? A gente vai ver os detalhes, né? E outra, e você estando no campo, né? São nos pequenos detalhes, né? Que os agricultores, né? E os pesquisadores também, né? Vão te dar mais credibilidade, né? Porque você vai estar vendo, né? Alguma coisa que você presenciou, né? Então, com certeza, a sua recomendação, né? Vai ser, vai ter mais credibilidade. Você vai estar você vai ter mais confiança, né? Do que está falando, né? É tudo detalhe, né? E no campo que a gente aprende, né? E o bom da agricultura é que cada ano é um ano, né? É muito dinâmico, né? Ontem mesmo eu fiz a live com o Luiz Henrique, que é da Fundação Sim. ABC, né? Uhum. E, por exemplo, a soja já foi convencional, né? Quando a gente misturava muitos herbicida, né? Para controlar tanto folha estreita como folha larga, né? Não existia receita de bolo, né? Então, para cada área, a gente tinha que ir lá e fazer as recomendações, né? Porque alguma área predominava mais leiteiro, outra área predominava mais, por exemplo, picão preto, né? Amargoso, tá? E tá voltando, né? Teve a geração RR, né? Que teve a flexibilidade, a facilidade do manejo, né? Mas em compensação, né? Devido ao uso aí, né? Isso a gente aprendeu, né? E aprende, né, professor? Toda molécula, né, utilizada com muita frequência, né, e toda planta, né, inseto ou doença cria resistência, né. Ah, Daí é verdade. ensinou isso ao longo dos anos para nós, né. Tanto é que, por exemplo, é tudo ciclo, né.
Então, para mim, teve o ciclo das misturas, né? Teve a flexibilidade aí dos glifosatos, né? Que facilitou bastante aí o manejo aí das culturas, né? Só que compensação agora, né? A gente vai pagar um preço, né? A gente vai pagar um preço porque, por exemplo, agora, né? Já tem a pulva, né? Que a gente tem que fazer, já tem que misturar produto, né? Capim amargoso. Agora também tem um capim pé de galinha, né? Que já não controla mais com glifosato, né? E às vezes já tem até com, por exemplo, duas, três moléculas, né? Ou até grupo de ação, né? Modo de ação, que já não funciona mais, né? Então, com isso, né? A gente acaba onerando os custos, né? Então, a volta forte também aí dos pré-emergentes, né? Muito utilizado na década de 80, de 70, né? Já está voltando, né? Vai ter que entrar no sistema, porque senão, né, não vai conseguir produzir, né? Eu falo em relação à resistência, né? Porque, por exemplo, Uhum. bons produtos que funcionaram para doença, por exemplo, né, para ferrugem, né? Hoje já nem recomendação não tem mais, né? Para plantas daninhas também, né? Muitas plantas daninhas que com glifosato controlava tranquilamente, né? Hoje já não controla mais, né? Então toda planta, né, toda molécula que é muito utilizada, né? O ser vivo, né, vai criando resistência. A natureza é perfeita, né? A natureza é Uhum. perfeita, né? Porque para sobreviver, né, ela acaba criando resistência, né? E para perpetuar a espécie. Concordo plenamente com o que você colocou, gênero, número e grau, Nestor. Nestor, os meus alunos aí tem uma possibilidade de a gente fazer uma visita de campo, alinhar algo nesse tipo, né? Porque, como você colocou muito bem, né? É bom essa moçada começar a queimar a pele, né, Nestor? Ah, não, com certeza, com certeza, com certeza. O que eu falo, aqui Jataí é uma região privilegiada, né? Tem muitos produtores, né? Uhum. E tem, por exemplo, o bom, né? É estar no campo, né? Então, de repente, aí, né? Quem tiver, tem muitos amigos, né? Que às vezes o pai tem propriedade, né? É interessante, né? Acompanhar durante o plantio, né? Os tratos culturais ou até a colheita, né? Porque é no campo que você vai ver a prática, né? Exatamente. De tudo que você aprendeu ali na faculdade. E seu filho confidenciou ontem que ele trabalha muito com você no final de semana, viu, Nestor? Né? Então, Tá só que, seguindo o caminho do pai. mas precisa andar mais, né? Ele Ó, puxão precisa, de orelha. Será que ele tá aí na é, live, né? É, é, viu? Teve tá. uma pergunta aqui, não sei se você Sim, viu para trás aqui, deixa eu ver. às vezes foi do Ah lá, ou, Thiago. tá, é do João, né? Houve algum Não. imprevisto nessa área ou ocorreu tudo perfeitamente? Ah, tá. Não, ocorreu tudo perfeitamente, viu, João? Eu não sei de onde você fala, né, viu, professor? Mas na safra passada, Jataí foi uma das regiões mais, que a produtividade, né, foi tudo acima do esperado, né? Teve Exatamente. áreas de primeiro ano aqui, que então, igual nessa área, áreas de primeiro ano que passou de 70 sacas, né? Porque houve as chuvas, né, bem distribuídas, né, e outra, porque por mais que um ano chova bem, né, professor, tem ano que Uhum. quando chove muito, o tempo às vezes fica encoberto, né, com pouca luminosidade, que acaba também influenciando, né, na produtividade, no desenvolvimento da soja, né. Enquanto que as coletadeiras não entram no talhão, né, não dá para saber, né. Tipo assim, a Essa gente sabe que a dificuldade. dele vai ter uma produtividade boa, né, mas Uhum. quanto que vai colher, só depois que a gente fala que a bocuda vai lá, né, e aí sim a gente tem o resultado, né. Então, praticamente na safra passada, desde que eu estou aqui, né, eu já estou aqui vai fazer já 19 anos, tá? Uhum. E os outros cooperados também, tem cooperado aqui que está aqui 30 anos plantando, né? E nunca se colheu tão bem, né, como se colheu na safra passada, né? Eu acho que dificilmente, né? Eu acho que tomara, né? Tomara que ocorra outros anos, né? Mas
correu tudo muito bem, né? O manejo de doenças, né? Jataí também é uma região privilegiada, né? Sim, sim. Porque como chove Uhum. mais cedo, né? Então as doenças também chegam aqui mais no final, né? Do ciclo, né? É uma região que chove bem, né? E tem um dos níveis tecnológicos, né, viu, professor, mais alto do país, né? Isso é E o nível, verdade. Uhum. e o nível também de adequação, né? De adequação não, de adaptação à tecnologia, também é um dos maiores também do Brasil, né? Por exemplo, quando surge alguma tecnologia, né, já vem aqui para o Sudoeste, né, e rapidamente, né, os produtores já começam a utilizar, entendeu? E já começa a dar os frutos, né? Porque hoje, acredito, né, é, todos os produtores, né, eu fico contente, né, quando o produtor, né, ele compra uma máquina nova. É lógico, tem um investimento, tem um custo, né? Mas querendo ou não, ele está acompanhando o mercado, né, professor? Eu acho que tudo isso, né, a gente tem que acompanhar também, Sim, né? Não sim, adianta a sim. gente ficar preso, né? Eu acho que desde a mercearia ali da esquina, né, o posto de gasolina, né, você pode ver, se a pessoa não investe, não cresce, não evolui, o mercado, né, o mercado acaba engolindo, né, professor? E a gente também, né? A gente também, por isso que a gente sempre tem que estar buscando informação, né? Muita gente era contra aí as redes sociais, né? Não tem como ficar fora dela, né? Exatamente. Né? Eu sei que às vezes o exagero acaba afetando, prejudicando, né? Mas hoje faz parte do dia a dia, né? Por exemplo, hoje tem máquinas, né, professor? Por exemplo, tem plantadeiras hoje, por exemplo, né, que às vezes o próprio proprietário, né, não consegue trabalhar, ou se consegue trabalhar, né, com rendimento muito menor, né. As máquinas hoje agrícolas se desenvolveram muito, né, se desenvolveram muito, né. Tem automação, né. Hoje já faz Uhum. plantio aí, né, de linha a linha, né, já faz taxa variável, né, de semente, né, porque muitos talhões, por exemplo, começa com um tipo de solo, né, um solo com uma textura argilosa maior, né, e lá para frente tem uma textura mais leve, né, entendeu? Então aqui, por exemplo, solta 10 sementes, né, lá na frente solta 12, né, entendeu? Então já consegue fazer tudo isso, né, coisa que antigamente a gente só via isso aí só nem em filme via, né, professor? Né? É o nível de cultura do Brasil. Hoje, por exemplo, as coletadeiras, né, as plantadeiras, né, tudo trabalha tudo com GPS, né, tudo tem piloto automático, né, praticamente o operador, né, só vai mesmo para administrar, né. Então, essa mão de obra também, né, cada vez mais, né, acaba sendo exigida, né, no campo, Sim, né. O sim. operador hoje também, né, tem que saber mexer nos equipamentos, né? E tá surgindo aí muito rapazes novos, né? Por exemplo, aí em operar esses equipamentos, né? Sim, sim. Porque, Uhum. né? É muito comando, né? É muito programas, né? Para fazer, por exemplo, uma plantadeira, né? Trabalhar, né? Eu já vi já até, por exemplo, um produtor que a gente acompanha, né, comprou uma plantadeira, né, aí e, não, e tanto até o pessoal mesmo da empresa que vendeu, né, quebrou a cabeça, né, para fazer, né, a plantadeira, né, Uhum. trabalhar. E, mas é isso aí, né, eu acho que a gente tem que procurar informação, né, hoje informação é tudo, né, hoje cada vez mais, né, professor, buscar informação. Exatamente. E com isso, tem os cursos de treinamentos, né? Não só os cursos. Eu comentei até com o Ivan Bruchella a questão da galera ter uma qualificação, sabe, Nestor, até formal mesmo, né? De escola, sabe, banco de escola, faculdade, né? Tem os cursos técnicos também.
Porque, como o Nestor falou o seguinte, tem um maquinário desse, um manual altamente complexo. Como é que um colaborador, né, Nestor, que não tem muita instrução, ele vai ter esse feeling, né? Ele vai ter um treinamento adequado. Então, eu acho que um dos gargalos, até comentei com a Alessandra, que é da gestão estratégica, um dos gargalos que ainda tem no campo, sabe, Nestor? A qualificação ainda formal no Brasil ainda tem um caminho a ser percorrido. Não sei se você concorda com isso, né? Até conversei com o Tarcísio, que é um dos agrônomos mais influentes do sul do Maranhão, ele fala muito isso, sabe? A questão dos agrônomos mesmo, sabe? Comprar uma gramática e estudar a gramática. Você concorda com essa visão dele? Não, concordo sim, né? Concordo sim, né? Porque, Uhum. como eu falei para você, eu acho que vai ficar mais com os jovens mesmo, né? Tipo Sim, assim, sim. porque, porque esses implementos novos, né? Tem muito programa, né? E o Sim. pessoal mais antigo vai ser somente um ou outro, né? Que vai operar, né? Agora o jovem não, né? O jovem já procura aqui ou ali, né? Isso é verdade. Já fazem mais curso, né? Agora, Uhum. como você falou aí, cada vez mais preocupante, né, a mão de obra aí, né, Uhum. Sim. Uhum. no campo, né? Por isso que hoje em dia, né, praticamente, antigamente era tudo adubo a sacaria, né? Hoje é tudo já em bag, né? E a tendência talvez é vir o fertilizante já a granel, né? Como algumas empresas já vêm comprando, né? A, as aplicações também às vezes ser terceirizada. Eu tive nos Estados Unidos em 2010. E, por exemplo, lá você compra o produto, né? E as próprias empresas, né, vão lá e aplicam os produtos. Já tem uma outra, já tem um outro sistema, né? Um outro sistema, né? Na Argentina também tem muito trabalho, né? Tudo terceirizado, Uhum. né? Por exemplo, as colheitas lá tem grandes empresas que fazem a colheita, certo? Só que são todos bem profissionais, né? Tipo Sim, assim, sim. Uhum. a gente até chegamos a conversar com os produtores, né? Por exemplo, se o produtor, né, fazer um contrato lá, por exemplo, na dia 10 de janeiro, ele vai começar a colher a soja às 14 horas, né? No dia 10 de janeiro, às 14 horas, as colheitadeiras estão lá, entendeu? Então, é uma coisa que funciona, né? Talvez ainda a gente chega lá, mas é um outro Aí, sistema, é um outro sistema. Nestor, a live aqui, a gente vê que uma hora passa tão rápido e não dá para perceber, sabe? Porque conversar com o Nestor é isso, pessoal. Ele transmite de uma forma simples, mas ao mesmo tempo não inteligente. Eu gosto de colocar esse termo, sabe, Nestor? Que todo mundo, até quem não é do agro, consegue compreender. Meus parabéns. E eu queria, ainda esse ano ainda, Nestor, fazer uma outra live com você lá no YouTube. Eu vou começar a fazer lives por lá. E, inclusive, esse seu Correto. trabalho que você teve aí, você pode espelhar em apresentações ali no PowerPoint, né, ou qualquer outra animação que você tiver. Então, está convidado aí para a bateria de lives que nós vamos realizar no YouTube, né? A galera que nos acompanha aqui, a gente vai postar aqui nas redes sociais, onde acompanhar o nosso YouTube. O meu YouTube, Nestor aí, pessoal, é o mesmo aqui do Instagram, Professor Vinícius Agro. Então, não deixe de dar uma curtida, uma inscrição no canal, um comentáriozinho, né, Nestor, para aumentar o algoritmo e também compartilhar no grupo dos seus amigos. Muito obrigado, Nestor. Quero que você faça suas considerações finais. Foi mais um prazeraço estar com você. Foi uma aula, como sempre. Então, é por isso que nós estamos aqui. Não é porque eu sou doutor em agronomia, sabe? Não sei nada, viu, Nestor? Então, eu estou aqui para aprender muito aí com vocês aí. E é uma grande honra. Lhe considero um amigo aqui. E agora estou na sua terra e já está aí. Não, beleza, então, professor. Então, professor, também seja muito bem-vindo a Jataí, né? Obrigado. Jataí te recebe aí de braços abertos, né? Jataí é uma cidade bem hospitaleira, né? Aqui, graças a Deus, aqui temos um bom padrão de vida, né? Uma cidade bonita, né? Tem os lagos aí, tem as pistas de caminhada, né? É verdade. Jataí é uma cidade que eu gosto também muito, né? De coração, né? E agradeço aí, professor, também pela oportunidade aí de ter me chamado, né, mais uma vez,
né? Me sinto lisonjeado também, né? Em poder estar participando aí da live do professor, tá? E, não, aí quando o professor for fazer a próxima, né? Pode me chamar também, pode contar comigo, né? Que eu Obrigado, tenho então. a maior grata satisfação aí de estar participando, né? E informação foi feita para ser compartilhada, né? Concordo. Porque desse mundo a gente não leva nada, né? E o legado que eu deixo é as mensagens que eu recebo assim em grande quantidade, né? Que tem muita gente, né? Por exemplo, que faz agronomia porque me Sim. acompanha, né? E Olha que que, maravilha. né? E fora muitos canais aí, né? Que apareceram, né? Tanto é o pessoal, o Diego Santana do Mais Milho, né? Mesmo o André Aguirre, né? Do Aguirre Consultoria, né? Só foram alguns, né? Que surgiram aí, né? A partir do meu trabalho, né? Isso que é a minha maior Legal. satisfação, né? Acho que não tem valor, né? Que pague isso, né? Então eu deixo, né? Eu acho que tento ajudar o máximo possível aí, né? Porque agronomia para mim, né? É mais do que uma profissão, né? Sim, É uma responsabilidade social, né? Que a gente tem de concordo. alimentar o Brasil, né? E o mundo, né? Uhum. E desde quando a gente era pequeno, o Brasil é o celeiro do mundo, né? E esse momento chegou, né? Eu acho que quem está no mundo do agro aí, né? Pode entrar, né? Que se for depender dele, né? For correr atrás, com certeza as coisas vão acontecer, né? E nós estamos aqui numa região privilegiada, né? Abençoada por Deus. E o trabalho que você comentou aqui, Neto, se você puder disponibilizar para nós, depois eu disponibilizo para os alunos também, a gente vai, é que nem você colocou, vamos replicando o conhecimento, e minha tese também de doutorado, né, eu vou passar para ti, tá, em PDF, para você acompanhar, né, no nosso último trabalho. Então, estamos aqui Certo. para interagirmos o conhecimento, e que você tenha uma boa noite, viu, Nestor? Aí, se você não jantou, uma boa janta, e um bom piqui, né? Tá Já está certo, acostumado cara. com o piqui, né? Já é goiano agora, Já, né? já. Já. Tá bom? Então, viu, professor? Até o trabalho, esse trabalho que eu Sim, comentei com o sim, sim. professor, saiu na revista da Comigo, depois eu vou estar compartilhando, então, com o Ah, professor. bacana, Tá bom? bacana. Ótimo. Tá bom? Obrigado, Nestor. E eu gosto de terminar a Obrigado, live então. dizendo o seguinte, Nestor. O agro não para. Até mais, meu amigo. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Brasil.